Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, estou à frente desse projeto e tentando cada vez mais trazer pessoas que vocês se identifiquem, trazer insights que melhorem a vida de vocês, trazer ideias, sabe, que vocês possam sair melhor no final de cada episódio do que começaram. Então, segue a gente nas redes sociais, faz comentários, tá? Se inscreve no nosso canal no YouTube. O Podpack, ele já tem canal próprio, a gente já separou do canal da Pernambuco, ele agora tem um canal próprio. Então, é importante pra gente a gente sentir a temperatura de cada episódio. Sempre eu pergunto pra equipe, né? E aí, pessoal, deu liga com os telespectadores ou com quem assiste? Como é que deu o envolvimento do convidado com as pessoas se identificaram, fizeram perguntas, para que a gente possa entender e direcionar o que é mais importante para vocês, tá? Para que esse projeto possa continuar, crescer e cada vez a gente trazer pessoas que sejam mais relevantes para vocês. Então, hoje, a gente está com uma pessoa que eu conheço já há algum tempo e que mais ou menos muito tempo, não é muito tempo, acho que uns 5 anos que a gente se conhece, 6. Acho que uns 8 ou 7. Tudo? Eu acho que sim. Ave Maria, mas enfim, é porque o tempo tá passando rápido muito mesmo. Mas é uma convidada que eu fiz questão de trazer, porque eu sinto que ela é gente da gente, tá? É uma pessoa que tem muita história para contar para vocês, é uma pessoa que tem muita experiência real de vida. Tá? Então, a minha preocupação de trazer gente da gente. A gente da última vez escutou aqui, eu acho que de Meire Lanucci. Ela disse, eu sou do povo, eu sou gente do povo, assim, mostrando que não era uma pessoa tão distante das outras pessoas, né? Mesmo que ela seja uma jornalista famosa. Então, estamos aqui com Débora Nader. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, Débora. Você tem uma história linda, uma história massa, inspiradora para várias pessoas. E você é um exemplo de que o mercado imobiliário tem diversas possibilidades. Muitas possibilidades, né? O mercado ele não só é para quem constrói, ou para quem vende, ou para quem compra terreno, não é. Ele tem um braço gigantesco de possibilidades. Então, você dividir com a gente sua história, eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Mari, pelo convite. Posso lhe chamar de Mari, né? Pode estar autorizado. Obrigada demais pelo convite. De fato, eu sinto que eu tenho muito para dar para o universo do que eu aprendi nesses mais de 15 anos de mercado imobiliário. Olha aí. E entendendo que nós somos pessoas. Eu me vejo como uma árvore, que a gente tem vários ramos para que a gente possa frutificar. E o mercado imobiliário, ele é possível disso, desde que você se conheça e vá em busca dos seus sonhos e se jogue realmente. E eu venho me jogando cada vez mais e acreditando em várias possibilidades. E obrigada de coração. Estou muito feliz de fazer parte disso, desse momento. Eu admiro demais. E aqui é uma oportunidade das pessoas conhecerem a tua história. Né? É uma oportunidade das pessoas se inspirarem, né? E poder buscar isso que você está dizendo também, se jogar também na vida e buscar os seus sonhos. Agora, vamos contextualizar quem é Débora, tá? Como é que você falou que está no mercado imobiliário há 15 anos, isso, né? Um pouco mais. Como foi que começou tua história no mercado? Quando eu conheci você, você era da Âncora. Isso. Não é que é uma ramificação também. Isso, né? Exatamente, Mari. Então, eu sempre fui muito inquieta, né? Para mim, eu não queria me conformar com a realidade que a gente estava vendo ali. Então, eu vou tentar resumir para que fique claro o porquê eu escolhi estar no mercado imobiliário e como tudo começou. Né? Então, assim, eu sou formada em publicidade. Né? Não sabia disso. Isso, eu sou formada em publicidade. Naquela questão de eliminação. Vou fazer o quê? Eliminação. Então, meus pais sempre quiseram investir nos melhores estudos, mas se vire. É assim, eu invisto nas melhores escolas, melhores estudos, pago curso, viagem, mas se vire, o resto é com você. E aí eu fui traçando o meu caminho, né, com a vida mesmo, me jogando na vida. Então, eu vim de um contexto
que a família do meu pai, a gente tinha hospitais psiquiátricos e numa mudança de política do que era o hospital e o que é que tinha que ser em relação ao CAPES, mudança governamental, totalmente político. Eu enxerguei o patrimônio sendo uma fonte de resolutividade na vida, principalmente eu vou falar do meu pai, que é quem eu realmente posso e devo. Né? Eu vi que o imóvel ele trouxe muita representatividade na vida dele. Isso porque o hospital era de vocês e fisicamente também era, né? Não Isso. só a parte física, a parte de patrimônio, o prédio, né? O terreno, meu avô, ele amava o mercado imobiliário, então ele comprava o terreno, ele tinha o patrimônio dos imóveis dos hospitais e sempre quando ele podia, pelo fruto do negócio, ele dava um imóvel de presente para um filho, presenteava. Então isso acabou que foi o que salvou de uma certa forma, naquele contexto, possibilidades de tranquilidade financeira em algum momento. E eu vi isso, sabe? Eu vi a preocupação. E em uma das conversas da gente, eu conversava muito com meu pai, e aí eu já estava como publicitária, né, fazendo o meu trabalho, mas sempre na área comercial do contexto de publicidade. Para você ter ideia, eu comecei na Engenho de Mídia e Revista Algo Mais, vendendo página de revistas, e eu tinha muita abertura, eu usava meu network para conectar e vender. E acontecia de forma muito boa. Eu me lembro da Revista Algo Mais. Isso, o pessoal da TGI, eu admiro super o trabalho deles. Foi momentos muito felizes. Eu passei 3 anos na empresa, né? Foi o meu primeiro emprego depois que eu me formei. E foi muito interessante, né, o trabalho que eu fiz com eles. Mas, assim, esse movimento em casa me despertou para o mercado imobiliário. E aí, numa dessas conversas, eu disse, por que não poder estar mais próximo da gestão do patrimônio, de lhe ajudar, né? Então, acabei que eu me joguei no mercado imobiliário com apoio, né, com orientação, de uma certa forma, ali naquelas conversas. E eu vi um mundo lindo. Então, assim, eu já entrei como corretora. Nunca tive medo de nada. Então, assim, eu disse, não, pra quê? Não vou conseguir abrir uma empresa da noite pro dia. Como assim, né? Então, assim, eu já entrei como corretora. Entrei em algumas... trabalhei em 2 imobiliárias. E aí eu entendi que eu já conseguia, com aquela experiência, ter minha própria empresa administrando patrimônio. Então, com 5 anos... Eu tive sócio também, que era o ex-gerente de uma das empresas que eu trabalhei. Em 5 anos, eu tive que construir um patrimônio de 200 imóveis de gestão de patrimônio, focado em long stay e venda. Então, foi uma experiência muito boa. Tu é uma danada mesmo. Foi uma experiência, mas eu cheguei a botar já a placa em poste, Mari. Olha, porque sim, quando eu fui corretora, eu fiz tudo. Mesmo, sim. Mas aí eu fui entendendo as possibilidades e o que é que eu percebi? Eu sempre, como eu tinha o objetivo de ajudar o outro, o retorno do investidor, eu estava ali com um olhar de investimento, de investidora, para ajudar a família, para ajudar os amigos. Então, me conectava muito fácil na parte de trazer o cliente para perto de mim, mostrar e ele fazer com que ele acreditasse no que eu estava enxergando, nas possibilidades que o mercado imobiliário trabalhava trazia. Com venda e com locação. Com venda e locação. E administração. A gente já Sim. tinha sistema, já fazia administração. Então, em 5 anos, eu consegui fazer uma carteira com 200 imóveis. Né? Então, foi bem interessante esse movimento, sabe? E me apaixonei pelo mercado imobiliário. Muito bom. Daí E essa parte de locação, o bom é que você podia pegar um apartamento que alguém estava comprando a você e já fazer a parte da gestão. Exatamente. Era sempre com o objetivo. Eu tentei e consegui, de vez de me preocupar com o retorno financeiro de imediato, eu estava o tempo todo preocupada com a solução. E assim, teve um momento que estava cada vez mais difícil, porque eu sempre fui muito boa com vendas, mas a parte de administração, de gestão, nem sempre, eu não tinha ainda tanta experiência. E aí eu recebi uma proposta, viram meu movimento no mercado, eu já tinha me conectado antes com a diretoria da Âncora. Sim. Já tinha, na verdade, eu fui corretora na Âncora antes, foi uma das passagens minhas, foi na Âncora, e aí ele me trouxe um convite. Por que não você fazer uma fusão com sua carteira aqui na Âncora Imobiliária, que eu te dou um percentual de sociedade. E a gente negociou essa venda, essa fusão. A Âncora, ela não vende, né? Ela vende também. Vendia também e vende também. Ela vende imóveis. Isso. Agora, só pra gente dar um parênteses, assim, que você estava falando, quão importante foi a questão da tua família ter o patrimônio imobiliário. E eu, assim, falo tanto sobre isso nas redes sociais, sabe? Falo tanto da gente conseguir separar um pouco essa coisa de só ficar pensando na rentabilidade do imóvel, só quanto vai, 0,8%, 1,2%, 0 não sei quanto por cento, quanto é o mês, quanto é o imposto.
que às vezes a gente diminui muito o valor do imóvel que tem para uma família mesmo. Sabe assim? Exato. Você diz, eu tô dando só um passo para trás para fortalecer o quão o imóvel foi importante, como você falou, para a sua família. Exatamente. E ter aquilo como possibilidade, como a questão do ramo. De você entender que você tem que estar investindo sim em imóvel, porque em algum momento ele pode salvar, ele pode proporcionar situações, né? Então, assim, não se preocupa só com a rentabilidade, até porque é igual investimento de mercado financeiro. É uma cesta de diversificação, onde aqueles produtos, ao longo do tempo, vai poder lhe trazer uma tranquilidade. E como eu vivi na minha vida, eu me apaixonei muito pelo mercado imobiliário, porque eu vi que mesmo com a insegurança da parte de trabalho, da família, tudo, o fato de ter o patrimônio, ele tinha realmente uma solução. Exatamente. Você precisava trabalhar, tá, mas você tinha uma segurança. Mais. Você tinha pelo menos uma coisa assim. Isso. A gente tem o patrimônio, né? A gente tem imóveis. Então foi uma referência muito legal. Eu posso até usar mais de repente, né? Porque eu tenho a segurança de um imóvel de repente. Exatamente. E assim, eu já botei essa experiência na minha vida. Eu vou fazer meu patrimônio. Já comecei a fazer meu patrimônio. Né, eu consegui convencer muitos clientes a entrar no mercado imobiliário pela essa minha trajetória, de acreditar que o imóvel verdadeiramente ele pode salvar. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu mesma era assim, de muitas vezes você gastar seu dinheiro com outras coisas. Então, o boleto fez muito sentido para mim. Amém, minha gente. Alguém, pelo amor de Deus, que pensa igual a mim, que fala a mesma coisa que eu falo. E eu consegui convencer até marido em casa, demais, viu? Aí. Porque no começo ele, não, de jeito nenhum. Porque teve um momento que aí a gente vai chegar lá, eu acredito, nessa troca, que eu tentei convencer meu marido a comprar um imóvel junto comigo para investimento. Ele não topou. Eu fui atrás dele, escondido, assinei o contrato. Né? E aí, hoje ele diz, parabéns por você ter feito aquilo. Foi a melhor coisa que você fez. Você não ia ter conseguido juntar a esse valor se você não tivesse entrado. Olha então, assim, eu consegui ter esse feedback, para mim foi incrível. Peraí, guarda esse negócio aí, guarde, viu? Que isso aí dá um viés massa pra gente conversar. Mas na âncora, qual era o teu papel na âncora? O que é que você fazia na âncora? Eu era diretora de captação. Certo. Justamente por esse meu perfil de me conectar com pessoas. Porque foi eu achei interessante isso quando eu conheci, não é a âncora? Sim. Que a âncora, ela tem, não sei se todas as imobiliárias de administração de patrimônio são assim, ela tem a área de captação e a área de locação. Exatamente. Né? Você busca no mercado clientes para botar dentro do sistema da imobiliária para que a turma de locação ofereça para os clientes finais. Isso. Isso eu achei interessantíssimo que dentro de uma própria imobiliária, que é de gestão de patrimônio, ter duas áreas distintas. E você fazia a parte de captação. Eu era diretora de captação. Certo. No início eu entrei como gerente de relacionamento. Sim. E logo em seguida, eu aprendendo todo o processo da empresa, eu passei 7 anos na âncora, foi uma escola, né? A empresa é muito organizada, traz muito o feeling, o DNA de processos de organização. Isso foi muito bom para mim, porque eu vim, a minha trajetória foi muito buscando essa organização. Porque, só abrindo parêntese, falando um pouco da Débora, eu, desde pequena, eu sempre tive problema de comportamento alimentar. Veja outro assunto. Mas tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Por quê? E com autoconhecimento. Porque a minha compulsão alimentar, ela era uma ansiedade de entender que eu poderia muito mais no universo. E eu não estava entendendo o que isso representava. E à medida que eu fui evoluindo como profissional, eu fui buscando conhecimento, buscando me aperfeiçoar, evoluir, crescer profissionalmente, espiritualmente, eu comecei a acessar essa fome e consegui entender que o alimento que eu buscava, na verdade, era de crescimento e evolução. E isso me fez chegar até onde eu estou, que é a questão da coragem. Eu até li, certa vez, um livro de Mário Sérgio Cortella, que fala a sorte segue a coragem. É você realmente se jogar para essa fome, entender o que você está ali motivando a isso. A energia que você dedicava para comer, a energia que você dedicava lá. Isso. Né? Vou botar em outra história, vou botar uma coisa que seja mais benéfica para mim. Exatamente. E aí eu fui evoluindo. Então, naquele momento que eu estava na âncora, como diretora de captação, eu fui inquietamente me conectando com pessoas, que sempre foi meu forte. Meu forte sempre foi conexão com as pessoas, pela forma muito transparente de eu ser, de trabalhar com autenticidade e transparência, mostrando sempre que era algo que eu acreditava realmente. Então, era fácil para mim vender o que eu acreditava. E eu estava lá, o patrimônio da minha família estava sendo administrado por a gente. Então, era simples vender algo que a gente já fazia.
né? Então, as pessoas se conectavam comigo, fluía o processo, e aí eu consegui trazer resultados bem interessantes no período que eu passei na Âncora, né? Até que, em um período, A gente chegou até a fazer um episódio aqui, não foi? Do podcast Foi. com a Âncora. Veio, a gente agora tá falando agora de Débora. Exatamente. E foi naquele momento que eu tava bem lá, sabe? Trazendo resultados. A gente se conectou muito na época e foi muito bom o contato que a gente teve, porque eu tenho certeza que a Âncora é uma excelente opção para quem busca o long stay, né? Continuam sendo meus amigos, parceiros, até porque minha área realmente acaba que muda um pouco dentro do mercado imobiliário, né? E eu nunca acho que a gente é concorrente, a gente vive no ecossistema, que é o famoso mastermind, que se a gente identificar que a gente está aqui para se somar, a gente com certeza vai chegar muito mais longe, muito mais rápido, em conjunto. E cada um tá fazendo o seu papel. O seu papel, exatamente. A gente se complementa. E aí, vamos lá, tu estavas na Âncora, aí depois da Âncora você foi pra Moura. Isso. Na verdade, eu preciso só abrir um parêntese, Aí Mari. tem Qualquer outra coisa você parêntese. Não, exatamente nessa pergunta. Quando eu entendi que eu sentia uma necessidade de expandir um pouco mais, eu senti que lá na Âncora, na verdade, eu vou voltar um pouquinho atrás. Em 2022, eu fui para uma viagem em Portugal e fiquei hospedada tanto em hotel como em Airbnb. E eu amei a experiência do Airbnb. Sim. Amei. E, em paralelo, a gente tinha acabado de ter uma troca em área da família, do Beach Class Convention, que era um antigo hospital psiquiátrico da família, e que eu via que aquele produto, dentro dessa minha experiência, ele podia trazer muito mais resultado para aquele perfil, que era algo novo que o mercado estava introduzindo, que aqui ainda era muito devagar, muito, como é que eu digo, muito Iniciante ainda. Era muito novo, tá? Era muito novo, até porque na Europa e Estados Unidos as coisas acontecem antes do que acontece aqui, fato. Então, quando eu vi todo esse processo e o que aquilo poderia representar nesse patrimônio, me quietou. E eu senti que eu queria trazer algo mais para a Âncora. Eu trouxe a proposta de abrir um setor de aluguel por temporada. Não foi aceita. E ok, eu entendo. Eu me lembro disso, Débora. Eu me lembro que a gente chegou a conversar. Agora tu estás falando, minha memória está resgatando. Que eu me lembro que a gente conversou, que o pessoal estava na dúvida se ia ou se não ia para esse caminho. É verdade. E aí eu sou uma luz que, se alguma coisa não tiver do jeito que eu sinto que é o caminho, eu me apago e eu não consigo mais me doar. E naquele momento eu me apaguei. Porque como o produto deles era o long stay, eles não entendiam. E tudo bem, eu entendo que dentro do processo não fazia sentido. Eles ainda tentaram que eu fosse para o setor de vendas, mas não era sobre dinheiro. De fato, era sobre propósito. Eu disse, gente, eu encerrei, saí pela frente, que isso é muito importante. Vendi minha parte, saí pela frente. Dei uma atenção para os meus clientes dizendo que eu estava explicando que eu estava saindo realmente. E aí, na semana que eu saí, a ideia era, com o apoio, inclusive, do meu marido. Ele entendeu que fazia sentido. Eu abri minha empresa de aluguel por temporada, eu estudar sobre o produto, me dedicar a isso, dentro da minha empresa, podendo também fazer vendas e avaliações, que eu já tinha tirado o KINAI na época. E aí, quando eu fui por esse movimento, eu acabei ligando. Eu tenho muito esse negócio de conectar com as pessoas que eu tenho uma troca verdadeira. Eu liguei para uns amigos e aí liguei para um amigo que trabalhava na Moura do B, que fazia muita parceria comigo dentro da Âncora. Ele trazia muito produto para mim, eu conseguia dar um suporte para os clientes dele, tem uma troca incrível. Aí eu disse, amigo, tô saindo da Âncora, descobri que eu preciso realmente desbravar o universo, preciso ser feliz. Eu usei mais ou menos essas palavras. E ele respondeu para mim, explorar coisa nova, explorar o mercado. Entrar no mercado imobiliário. Eu sinto que eu preciso aprender mais. Eu tô com essa inquietação. Chegou o momento. E ele falou, Débora, é o seguinte, a gente já tinha olhado para você como de um olhar diferente, mas a gente não podia mexer, porque o diretor de uma empresa chega a ser amigo, parente do diretor daqui. A gente não quer mexer em você, mas você falando isso, venha conversar com a gente, aqui na Moura do B, você vai ganhar dinheiro e ser feliz. Opa, calma. Eu disse, não, mas não, venha conversar com a gente. Aí, resumindo, eu fui conversar com eles, me conectei muito com o gestor comercial, o diretor comercial da Moura do B, que até então sou muito grata por tudo que eu aprendi lá com eles, por toda a troca no período que eu trabalhei. E aí eu passei 3 anos na Moura do B, muito intensos, do jeito que eu sou. Eu cheguei lá em julho de 2022, tinha uma meta para bater, que era uma meta do ano. Em dezembro eu já tinha batido a meta, eu já estava entre os 3 primeiros e ganhando a viagem. Então, assim, eu realmente me joguei e amei, e deu realmente para fazer aquilo que ele falou, né, na conversa. Deu para fazer um trabalho bem legal. Mas você vai ter que contar um monte de história da gente. Qual era a pergunta mesmo? Não, eu tô dizendo assim,
que eu quero que as pessoas escutem como foi que você conseguiu fazer isso. Não é que você conseguiu bater a meta. O que é que você fazia diferente? Foi ótima essa pergunta. Isso, o que é que você fazia, né? Que conseguiu bater a meta, chegou lá, ganhou viagem, trelei, foi, bateu. Tá, Mas no como? O que é que primeiro você fez para No conseguir primeiro fazer isso? prêmio que eu recebi nesse final de ano, me disseram assim, chegou o Furacão aqui na Moura do Bem. Então, já tinha o codinome de Furacão. Por que Furacão? Entenda que quando eu quero algo, eu realmente faço acontecer. Eu sou um perfil de dominante e ágil. Então, se eu queria um resultado e naquele fluxo de cadência natural de um setor de vendas, eu sentia que às vezes não vinha na velocidade que eu queria, porque eu queria realmente fazer a diferença, eu ousei, com todo o meu relacionamento que eu tinha, fazer coisas diferentes. Então, o que foi que eu investi? Investi em fazer eventos para mulheres de vinhos, conectada com até mais de uma amiga que trabalha na área de vinho. Você mesmo que fazia os eventos. Em algum momento Sim. eu mesma que fiz, mas Sim. o pessoal viu meu movimento e me Sim. chamou para apresentar as tendências de mercado em alguns momentos também. Então Sei. foi uma troca massa. Eu tive um apoio super legal da MD Vendas, que é a House, da Moura do B, nessa minha movimento. Eles sempre me apoiaram, né? E aí eu também fiz alguns cursos que foram muito importantes, tanto a nível de aprendizado, como a nível também de network de forma orgânica. Você estava me contando que tinha feito um Isso. curso de vinho, conte aí. Isso, não, na verdade, esse curso foi Alguma coisa de vinho, relacionamento. Sim. O nome do curso é Dale Carnegie, Sim. que é sobre aquele escritor famoso que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. E ele traz os princípios de conexões. E aí, nesse curso... Mas não teve um de vinho que tu fez também? Não, os de vinho, esses eventos de Seus vinho que eu fazia, eventos os de eventos vinho, de vinho, sim. que sempre trazia muita troca. Desde a Âncora eu fazia parte do LEAD, que foi uma equipe, de pessoas que eu conheci, que agregou muito nessas minhas vendas, a nível de troca. Débora, eu tô com conteúdo, eu entendo, e eu confio em você. Então, tinha Quem essa fazia troca. parte do líder, a Âncora ou era a Débora? Então, quando eu saí da Âncora, eu cheguei a perguntar, e aí, eu fico? Aí o retorno foi, Débora, a gente se conectou com você. É sobre você. Então, eu continuei no LEAD até hoje. Né? Na verdade, é o LEAD Futuro que eu faço parte. Sim. E sempre com muito conteúdo, conexões verdadeiras, até porque a venda é sobre confiança, né? E aí, resumo do que fazer diferente para atingir resultado é você entender que não adianta você ficar fazendo ligação fria com o objetivo apenas do retorno financeiro. Você tem que encontrar primeiramente um propósito, e o meu propósito foi me conectar verdadeiramente com pessoas que iam ter uma troca legal comigo, que queria me ouvir, e eu não estar insistindo por oferecer algo. E aí, para eu me conectar com essas pessoas, o movimento que eu fiz foi fazer esses eventos, através do meu networking, participar dos grupos de lead, fazer cursos que eu conhecesse pessoas, e deu super certo. Tanto que no meu resultado era 75%. 100% dos leads, na verdade, 100% das minhas vendas, eu tinha um histórico lá que 75% era da minha carteira de clientes. Não era dos leads que a MD Vendas te dava. Quando tu fazia esses eventos, era mais ou menos para quantas pessoas? De 20 a 30, Mari. Certo. Era grande. Era grande. E sempre saía venda. Pois é. É um evento grande já. Isso. Eu me lembro de uma vez que a gente estava fazendo, a Pernambuco estava fazendo um evento lá na Entre Vinhos. Acho que lançamento de algum empreendimento, ou não sei. E aí, tinha uma moça lá que estava me oferecendo uns vinhos, umas garrafas de vinho bem bonita para eu comprar. Vem cá atrás. Aí eu fui lá na adega e tinha umas garrafas de vinho bem bonitas. Aí ela disse: você não é do mercado imobiliário? Por que você não compra esses vinhos para você dar para seus clientes? Tem uma corretora chamada Débora Nada, que juro, que vem de vez em quando aqui e compra vinho para dar para os clientes dela. Isso. E ela tá sempre fazendo evento aqui e ela compra uns vinhos. Aí na hora eu a pessoa falou de você. Posso falar o que eu lembrei agora? Eu lembrei um cliente que uma vez tirou uma foto de um vinho. Você é louca de dar esse vinho para mim, esse cliente, mas nunca me largou. Olha aí. É sobre fazer coisas diferentes e assim, com o coração, sabe? É uma troca. Veja, quando eu cheguei hoje, a primeira coisa que eu fiz foi trazer uma rosa para você. Flores para mim, maravilhosa. Então, assim, devia ter trazido botada aqui, ó. Em agradecimento pelo convite. Então, acho que a gente tem que ser realmente sensível à troca. E não é sobre... Gente, nunca foi sobre vendas. Mari, nunca foi sobre vendas. Eu descobri isso. É sobre propósito, é sobre pessoas e é sobre amor. A gente amar o que faz. E amar realmente e trazer uma solução para o cliente. Isso é tudo.
Isso é o segredo, de verdade. Assim, pra mim foi. E o cliente percebe, né, que você tá Sim. fazendo isso. De verdade. O cliente percebe. Indica, percebe. E aí vira uma cadeia. Pronto, Isso. acabou-se. Você tem uma E a rede. Débora Furacão chegou lá bombando. Cheguei. E aí, nesse movimento, eu não sei se você ia perguntar, mas eu vou comentar. Se eu não perguntar, você vai falar. Eu tinha uma corretora, na verdade, uma parceira, que ela era uma amiga em comum entre uma amiga que fazia short stay em Fortaleza. Sendo que ela estava fazendo aqui em Recife também. Sendo que todos os imóveis que ela tinha, tinha sido eu que tinha indicado. Sim. E ela falou, Débora, por que você não fica como minha sócia? Ela tinha uma empresa de short Ela tinha stay e empresa de você short pegava stay seus clientes e e mandava indicava para pra ela. para poder dar a solução para o cliente. Eu nunca pensei em ser sócia dela. E ela me convidou para ser sócia dela dos imóveis aqui em Recife. E, obviamente, eu ainda estava na Moura do B. Eu cheguei para o meu diretor comercial e disse, olha, aconteceu isso. O que tu acha? Aí, Débora, se joga. Pode que ser que atrapalhe o teu resultado. Mas se você quer... Aí eu falei, eu quero, eu preciso tanto aprender mais sobre isso. Não, fique à vontade, vá. Mari, eu cheguei a ter uma carteira de mais de 30 imóveis. Quase que eu parava na UTI. Tive burnout. Eu não sabia o que era burnout. Eu, na verdade, teve uma hora que eu não conseguia fazer nada. E aí meu marido teve que me salvar. Eu estava na casa da minha mãe, que era do lado da Moura do B. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu estava sem conseguir dar conta, porque era gerenciar gerente de prédio, acompanhar a demanda de hóspede. Ela fazia toda a parte de tecnologia de vendas. E eu fazia essa parte da operação, organizando a operação e comercial. E ainda estava vendendo apartamento. Eu cheguei aí, ainda estava vendendo apartamento. Cheguei aí na Feira Costa, comprar os utensílios para cliente, que sempre querendo ajudar cliente, abraçar o mundo. E nessa de abraçar o mundo, eu pifei. E nessa que eu pifei, eu cheguei, pessoa, veja, sócia, você quer continuar? Porque eu não tenho mais condições. Débora, sem você eu não vou continuar. Ok. E nisso, nessas minhas andanças, eu fui para uma reunião no FIEP. Na FIEP, né, que é a indústria, Confederação de Indústria e Comércio. E o pessoal viu movimentação. E me ligaram para comprar a carteira na época. Eu falei, de jeito nenhum, você que absurdo. Até briguei. Era o pessoal da Iolo. E eu briguei. Eu disse, como é que você faz uma proposta indecente dessa? Ligar para mim, para pegar minha carteira, isso é muito feio. Não faça isso. Briguei mesmo, fiquei braba. Aí eu descobri que a Iolo eram de pessoas que eram conectadas já há muito tempo com meu esposo. Ele já conhecia. Ele, Débora, é uma empresa muito séria, não faça isso. E deixei as coisas acontecerem. Quando aconteceu essa demanda, né? Eu acabei que era a empresa que eu confiava para os meus clientes, porque eu já tinha ficado sabendo quem era o contexto. Aí eu fui e passei essa carteira para lá. Entendi. E continuei namorando bem. Então, os clientes que você tinha captado em Recife para essa empresa que tinha tua sócia, disse, olha, minha gente, eu não vou abandonar vocês. Eu vou indicar para vocês essa empresa aqui, a Iolo, porque meu marido conhece o pessoal. Não é tão... assim, não vou abandonar meus clientes e também não vou jogar para uma empresa que não tem pelo menos alguma referência. Foi o cuidado que eu tive. Eu fui atrás, saber quem eram as pessoas. Fiquei confiante, vi o sistema que eles estavam utilizando, como eu já entendi alguma coisa, e aí eu passei. Ô, Débora, outro parênteses, vai ser parênteses do parênteses, vai ser chaves, parênteses, né? Vai ser tudo aqui. Como é? Colchete. Uma pausa, só para uma observação. Não é à toa a história da carteira que volta, sabe? Outra coisa também que eu repito, que eu falo, por isso que eu gosto de pessoas que estão na ponta e que fazem, para não ficar só a Mariana falando. Quando você faz uma venda só por fazer, só pegar aquele cliente, fazer a venda, receber o dinheiro e beijo, tchau, aquilo ali você perde um universo de oportunidades que aquela pessoa pode trazer para você. Às vezes eu vejo corretor que tudo dele é ligue lá na consultora, ligue lá na empresa, passe um e-mail, vá no cartório. E ao mesmo tempo eu vejo corretores que liga para cá, pede boleto, vai no cartório, leva a chave, vai não sei o que e tal. Lógico que dá mais trabalho. É lógico que dá mais trabalho, mas esse cliente nunca mais vai largar a pessoa. Exatamente. Nunca mais vai largar, porque a venda ela não é pontual. Isso. É um serviço que não é naquele momento que você está fazendo. E perde a oportunidade daquela pessoa dar outras indicações para você. Exatamente. Então, essa coisa do retorno, do cuidado, veja, você podia ter dito para os seus clientes, minha gente, eu não estou mais nessa empresa, eu sinto muito, não vai ter mais a operação e você não tinha a obrigação, digamos assim, de ir atrás de resolver. Né? Mas você teve o cuidado de ir atrás e tentar resolver.
Então, é do mesmo jeito que você vai atrás de resolver para os seus clientes colocarem no long stay ou no short stay também. Seu cliente investidor. Porque se você só vender para o cliente investidor e não resolver como ele vai rentabilizar, ele nunca mais vai comprar. Ele vai dizer que não vale a pena investir no mercado imobiliário. Ele vai dizer que não vale a pena comprar apartamento para alugar. Ele vai dizer que não ganhou dinheiro com o negócio. Ele vai falar mal de corretor, e às vezes não é o mercado como um todo. É só a experiência dele que foi negativa. Tudo é sobre experiência, né, Mari? Então, o corretor, ele, na verdade, ninguém nasce dizendo, eu vou ser corretor. Ele, por algum motivo, ele vai ser corretor. E quando ele entender que ele não é corretor, ele é consultor, ele é colega, ele é amigo, ele é parceiro. E aí tem as N possibilidades. Eu não tenho tempo de fazer isso. Bota uma equipe para fazer isso. Mas não larga teu cliente. Busca uma empresa parceira. Tá? Vai no mercado entender o jogo. Até porque ele compra o cliente. Se o cliente não entende, porque a compra, ela não deixa de ser um processo educativo. Se você não educa o cliente vai ficar com essa sensação. Não fiz uma boa compra. E às vezes foi só a forma como foi feita. Isso. Então não adianta só a consultora entregar o melhor produto, a melhor solução, porque a forma como é feito, ele vai impactar. E o depois, né? A empresa então, fez o papel dela, isso, se não tiver o cuidado. Então, por isso que eu sempre digo, sabe, Mari, a gente está nessa vida por uma comunidade. A gente tem que se unir numa causa própria, numa causa única. A gente fala aqui de Moura do B, de âncora. Veja, note que a gente está falando, pela regra do mercado, é concorrente, mas não é. É o mercado se ajudando. A gente tem que entregar um melhor produto e buscar, segurar na mão para a melhor solução. Isso é o mais importante. E detalhe, eu passei mais tempo na namoro, passei 3 anos, mas quando eu resolvi sair, foi novamente uma demanda familiar, infelizmente. Em janeiro de 2025, eu perdi meu pai. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele, de uma certa forma, ele vivia de imóvel, ele estava no momento de vida que ele vivia do imóvel, e quem era a única corretora da família? Era eu, diretamente ligado. Então, eu estava num movimento que eu precisava entrar, ajudar mais, eu sentia essa necessidade. E, ao mesmo tempo, por eu vir já de um histórico de bater meta, de buscar solução, eu estava cansada. Então, eu cheguei no momento, mais uma vez, eu sou muito verdadeira, assim, eu sou muito isso que você está vendo. Então, eu cheguei no momento que eu disse, gente, eu não estou conseguindo mais me doar. Não adianta. Não adianta, eu não vou... Se eu mudar de ideia, eu falo, mas eu não estou conseguindo. E aí, quando eu pedi disse, gente, bora finalizar. Não, Débora, ainda falaram, você está torando a corda muito rápido. Mas eu não consigo. Eu tentei ainda, mas não consegui. Resumo, pedi para sair da Moura no ano passado, né? Isso foi em maio do ano passado. Então, minha ideia era reconfigurar minha rota. Era atender meus clientes de forma mais tranquila, desacelerar um pouco, de forma mais estratégica, qualidade de vida, estar mais perto da minha família. Eu tenho 2 filhas lindas, Luísa e Isabela, que, assim como eu, são aceleradas. Então, eu queria estar mais presente junto com elas. E, de repente, foi quando eu recebi, eu não sei se é essa hora, se eu já posso falar, mas aí eu recebi uma proposta. E aí mudou um pouco a rota. E hoje eu começo a entender, por um movimento, inclusive, que eu comecei a buscar mais, que eu digo que eu me preparei para o que eu vivi. Antes de perder meu pai, eu fui para o Concílio. E aí foi uma mudança de chave na minha vida. Eu consegui me conectar com Deus, eu consegui aprender a escutar o seu direcionamento, o Espírito Santo, por um movimento de perdoar muitas coisas na vida, um movimento de entender para onde eu queria ir. E nesse movimento, eu disse, agora eu vou cuidar da minha família, eu vou ficar mais perto e vou trabalhar de forma mais tranquila. Foi quando eu recebi esse convite. Então, eu topei estar onde eu estou hoje, que aí eu vou entrar. Até parece que tu vai trabalhar de forma mais tranquila, né? Eu ia dizer isso, mas aí você já falou. A ideia era essa, tu quem me conhece. Até parece isso, exatamente. Até parece. A pessoa que disse que chegou na empresa era furacão. Pois não consigo não. Eu descobri que minha vida vai ser sempre acelerada. E o grande diferencial é você saber que você é um ramo, você é uma árvore, como eu falei, eu me vejo muito assim. Que você pode ajudar muitas pessoas, fazer muitas possibilidades no mercado imobiliário. E cada vez mais, no caso, foi uma escolha minha. Quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu escolho fazer as coisas com produtividade assertiva para que eu consiga dar conta de todas as minhas demandas. Tipo, ontem mesmo, eu fui me encontrar com meus irmãos e minha mãe. Eu só tenho de 6 às 7h30. Morreram de rir comigo. Eu falei, claro, porque de 7, 8 horas eu tenho que botar a minha filha para dormir. Hoje eu já fiz isso.
Veja, é isso. Não porque você não está aproveitando. Não, eu aproveito desse jeito, porque eu consigo estar bem nesse formato. E é isso. Então, assim, a gente acaba que aprende. Né? E eu sempre vou ser essa acelerada, mas cada vez mais de forma estratégica. Antes da gente começar, você estava me contando que teve um empreendimento da Moura, que você foi conhecida a rainha do empreendimento. A rainha do Wave. Pronto. O que você acha que você fez de diferente, assim, para conseguir esse sucesso, assim, nessas vendas? Então, Mari, de fato, eu fui a corretora lá na MD Vendas, especialista, que eles intitulam que mais vendeu o Beach Class Wave naquele movimento, porque eu estava no momento sentindo a necessidade de estar também. Eu não queria só que fosse um patrimônio da família, eu queria também ter o meu investimento. Então, eu comecei a entender que a gente pode ter, e é um propósito de vida meu, eu vou querer ter 10 imóveis em 10 anos, né, para que ele seja uma outra fonte de renda além do meu trabalho. Que seja uma outra fonte de renda além do meu trabalho. Então, com isso, eu escolhi o Beach Class Wave naquele momento, que era um empreendimento na praia, porque eu já disse, não, eu posso ainda usar quando tiver alugado, para poder investir. Cheguei em casa, animadíssima naquela história de pré-lançamento, convidando o marido para entrar junto comigo. Foi um banho de água fria, Mari. Ele, não acredito, você não vai me convencer. Meu dinheiro está aplicado, eu não vou investir em imóveis. Aí eu, ok, isso só me deu mais vontade de entrar, sabe? E aí, no outro dia, ele olhou para mim, você desistiu? Aí eu falei, não, eu já assinei o contrato. Eu comprei. Mari, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida naquele momento, porque aí eu consegui levar um monte de pessoas para comigo por acreditar no projeto. Então, foram quase 40 investidores. Tia, compadre, comadre, vizinhos, amigos do Linde, várias mulheres que precisavam de um boleto. Então, eu sei que eu fiz muito bem através de eu ter visto que isso era uma solução para mim. E hoje eu já estou terminando, está quase perto. Veja, não foi fácil, e não vou dizer que foi fácil, não. Eu deixei de comprar coisas que eu queria, que eu via, porque eu tinha aquele boleto, mas foi, Mari, a melhor coisa. E aí marido fala, que bom que você comprou, que você fez, né? Porque você guardou dinheiro, olha aí. Pois é, eu já fiz várias palestras assim para mulheres, falando isso, que às vezes as mulheres ficam meio reticentes em comprar imóvel sem o marido. Primeiro que tem logo essa ideologia na sociedade que se a mulher compra imóvel sem o marido é porque quer se separar, né? Tipo assim, às vezes o homem fica inseguro. E você não quer ficar casado comigo, não, que você já está comprando um imóvel para se separar de mim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor é o amor é uma coisa, o relacionamento, o casamento e o investimento, a segurança é outra história. Isso que você falou é um exemplo, Débora, maravilhoso das possibilidades, sabe? De que as mulheres, principalmente, têm que abrir os olhos para isso. A história do boleto. A gente é impactado o dia inteiro para gastar dinheiro, né? A mulher é impactada por tudo. Olha como eu estou aqui, né? Maquiada, cabelo. Maravilhosa. Não, mas assim, é sapato, é roupa, é bolsa, é joia, é skincare, não sei o quê. E o homem, naturalmente, tem menos impacto nisso, certo? Então, a gente não está preparado para ter o bendito do boleto. Né? É uma coisa assim, é uma decisão extraordinária que a gente faz com a própria vida da gente. Muito. Né? É um presente que a gente dá. E se o marido quiser, que bom, ótimo, estamos juntos. E se o marido não quiser, tá tudo bem, né? Sabe, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com medo. A gente precisa desmistificar isso. Né? Desmistificar essa coisa imobiliária de patrimônio. Inclusive, você pode amanhã pegar esse seu apartamento, vender e comprar 2. Sim. Você pode vender e comprar 3. Você pode vender, pegar um pedacinho desse e gastar com você. Mas eu não sou a favor de vender um imóvel que ainda está em valorização, porque o imóvel ele tem uma valorização média de 5 a 10 anos. Eu estou falando muito mais em questão oportunidade. De oportunidade. Sim. Você tem isso, poder fazer isso com a sua vida. Eu tenho um cliente que comprou justamente porque ele não estava conseguindo guardar dinheiro para comprar o apartamento definitivo da família. Ele usou esse boleto para que, no final do pagamento, ele consiga ir lá, quitar, vender e comprar o imóvel dele. Então, ele tem várias possibilidades. Ou é um trampolim, né? Para outras possibilidades. Tem várias possibilidades. O importante é ter o boleto. Isso, exatamente. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, você foi rochedo. E foi isso que me trouxe a solução, Mari, que é o que a gente trocou ideia. Quando você estava lá, desses 40 flats, sei o quê, tem os da família, você teve o contato com o pessoal da Iolo, porque lá atrás você já tinha tido contato para passar a tua carteira. Isso. Da outra empresa. E a turma disse, bora, Débora, bora trabalhar. Exatamente. Na verdade, Mário, quero um trabalho mais calmo. Exatamente. Tu foi buscar.
É isso. Mas aí, quando eu pedi para sair da Moura, e minha ideia era ter qualidade de vida, certo dia eu recebo a ligação de um dos sócios investidores da Iolo, que não foi a pessoa que me abordou lá atrás, foi quem realmente fundou, um dos sócios investidores que aportou capital na Iolo, e que é a pessoa que tem um canal com meu marido, e que me convidou, disse, Débora, a gente está precisando de uma pessoa como você, para o comercial, para expandir a empresa, porque a empresa já está estruturada, a gente já está há 3 anos rodando muito bem, aluguel por temporada, você já experimentou a plataforma, a gente quer você aqui dentro. Eu falei, olha, veja, não é minha ideia agora, a minha ideia é desacelerar, mas veja. E aí aquele negócio foi batendo no meu coração. Minha filha, foram dias de terapia, dias de conversa com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, pedindo orientação. E, de fato, eu entendi, gente, eu preciso estar nisso. E aí, mais uma vez, eu digo muito isso na minha fala, eu prefiro errar por tentar acertar do que não atentar. E foi o que me levou onde eu estou hoje. Eu estou buscando a melhor solução para os meus clientes e para mim. Porque, veja, quanto mais eu tiver a certeza de que a empresa ela é 1000, é 100%, mais a gente vai vender mais as construtoras. Eu vou ter meus clientes satisfeitos. Eu vou ganhar mais dinheiro. Ou seja, veja, é o ecossistema, Mari. Mas aí parte muito de você entender. Eu me joguei no negócio. Eu hoje estou como líder comercial da Iolo. Acredito que minha história ela é muito maior do que isso nos próximos anos. Mas antes disso, eu tô naquele furacão. O que foi que eu, Mari, o que foi que eu combinei? Eu vou deixar bem claro aqui. Eu preciso da melhor solução. Posso gritar? Pode gritar para o universo que a gente vai lhe ajudar. Porém, tem clientes e clientes. A gente tem que entender o que é a melhor solução. A turma não sabe quem é Iolo. Pronto. Explique quem é Iolo. A turma não sabe. Eu e você, a gente sabe, mas a turma não sabe, não. Diga quem é a Iolo. Obrigada por me interromper, porque senão eu vou falando e esqueço que a gente está aqui no podcast. O que é que a Iolo faz? O que é que a Iolo faz? Quem é a Iolo? Então, a Iolo, ela vem Aproveita o jabá, aproveita. Ah, obrigada. Vai sair centenas de clientes aqui. Amém. Então, a Iolo, ela vem da abreviação You Only Live Once, que é você só vive uma única vez. Então, se conectou muito com o meu propósito. Eu vim de 2 grandes empresas de processo, organização. E é uma empresa, apesar de ter tudo isso no DNA, ela é uma bebê ainda. Eu enxergo como bebê. Ela ainda é muito pequena, porém, com tudo que uma empresa grande tem. Existe um grupo de sócios investidores por trás, investindo na empresa. Existe muita tecnologia e muitas pessoas com esse espírito de comunidade para que dê certo. E qual é o objetivo da Iolo? É uma solução de short stay, de aluguel por temporada, dentro do nosso estado. Nasceu no Porto Digital. Ela foi incubada, ela foi desenvolvida dentro do Porto Digital. Então, tem mais de 5 feras lá dentro, dos quais 3 estão há 30 anos no mercado de tecnologia, nasceram dentro desse contexto. Isso me traz muita... me motiva a vender, porque eu vejo, de fato, o esforço que está sendo feito na Iolo para a Iolo ser, de fato, a melhor solução em short stay. Então, hoje a gente já está caminhando para quase 300 imóveis na plataforma e o objetivo é escalar. Mas para isso, que é algo que eu só vendo o que eu acredito, eu estou trabalhando incessantemente junto, acompanhando decisões, acompanhando processos, para a gente entregar realmente a melhor solução, Mário. Termina que uma empresa de gestão, né, de patrimônio, de aluguel por temporada, é uma empresa de tecnologia. Isso. O principal, assim, eu me lembro que quando eu conheci a Iolo, que eles vieram se apresentar, né, bem no começo, assim, não tinha nada. Acho que, sei lá, devia ter 3 imóveis, 10, não tinha nem 10 imóveis. Bem no começo, era convidando a gente para ser sócio investidor, né? Nós como pessoa física e como pessoa jurídica. E eles vieram muito com isso, como eles tinham isso que você está dizendo, essa bagagem muito forte, né, do Porto Digital, os sócios terem essa bagagem muito voltado para essa parte de inovação, desenvolvimento de software, estava muito lá dentro, essa coisa das incubadoras. Eu não tinha dúvida nenhuma que eles estavam indo no caminho certo. Porque tudo que a gente olha da plataforma para fora, ninguém está vendo o que está da plataforma para dentro. Para aquilo ali funcionar, para você estar anunciando em diversos portais, né, de Airbnb, a gente fala Airbnb, é um só. Tem, sei lá, milhares, não sei nem quantos tem. Mais de 100. Tem mais de 100, né? Imagino que você tem aí 100 Airbnbs na carteira de vocês. Só em você ter que bloquear um imóvel na hora que um desse aluga,
bloquear, você analisar toda a parte de valor de diária, toda a parte de ocupação, check-in, check-out, limpeza, enfim. Mas se tiver uma boa base de tecnologia, você já tem, acho que pelo menos 50% Exatamente. andado. E eu acho que eles estavam certos mesmo, que ele precisava de uma pessoa como você mesmo. Por quê? Obrigada. Eles tinham a tecnologia, mas eles não tinham o desenvolvimento na época, né? E aí eu vi que eles começaram a fazer um trabalho lá em Muro Alto, mas que precisava de uma pessoa que cuidasse, né? Precisasse de uma pessoa que cuidasse 360 de cada parte do processo. Porque é um processo que demanda muita energia. É uma dor, é muito doloroso. Isso. E aí é importante que você fale assim, Isso. como é que vocês... Você agora vai falar como Débora da Iolo, né? Ok. Como é que vocês querem ser a melhor empresa? O que é que vocês querem oferecer de melhor para os clientes, né? Porque, infelizmente, certo? Existem empresas que são amadoras nesse mercado, né? Empresas que são querem se aventurar nesse mercado. Então, existem algumas pessoas que meio que ficaram descrentes, infelizmente, com serviços mal prestados, né? Com concorrências desleais, né? Enfim, e além de vocês serem bons, vocês ainda têm que provar que esse mercado é bom e que vocês têm que ser bons, ainda têm que provar que o negócio é bom, que vale a pena a pessoa comprar um apartamento, investir em um imóvel para colocar no short stay. Então, eu acho que são 2 desafios. O desafio de vocês serem bons. Isso. E o desafio de incentivar a pessoa a comprar. Porque é como a gente pensar lá atrás na âncora, vocês precisam captar. Isso. Precisa fazer a captação do imóvel e precisa alugar, né? Vocês precisam desses 2 movimentos. E a pessoa que vai colocar na sua mão através da captação tem que confiar de que aquilo ali Exatamente. vai funcionar, né? Então, primeiramente, a transparência, tá, Mari? Então, assim, a gente preza muito pela transparência. A parte de tecnologia ajuda muito nessa transparência, porque o cliente ele tem acesso a uma plataforma que ele acompanha. E eu até brinco que é algo que é um diferencial de fato nosso. Ele recebe uma dopaminazinha. Sempre quando o hóspede entra no Airbnb, faz a reserva ou em qualquer outro canal, ou mesmo direto no nosso site. E aí, quando ele quiser saber mais informações sobre aquele hóspede, ele vai ter acesso ao calendário e vai ver toda a movimentação. Quem é que está vindo, de que canal está vindo, como é o desconto. Então, de forma muito transparente. Quando ele recebe um relatório, quando fecha o mês, ele vai ter todo o histórico de todos os hóspedes. Então, é tudo muito transparente. Diferente de uma empresa como a Âncora, que é muito bom fazer esse comparativo, o proprietário ele tem... ele sabe, ele tem a previsibilidade de quanto ele vai receber ao longo daquele ano, fora o reajuste anual. O aluguel por temporada, não, ele depende de mercado. E aí eu vou te fazer a resposta da tua pergunta de dizer o que é que vocês enxergam que a empresa pode fazer diferente, a Iolo pode fazer diferente. Então, o meu movimento, essa minha energia, essa minha história, faz com que eu participe, acompanhe a operação, buscando o tempo todo fazer o melhor com as ferramentas que já existem. Porém, a gente tem um olhar e eles estão me ouvindo. Em conjunto, a gente está trazendo isso. Fazer algumas estratégias para a gente não ficar só à mercê do que o mercado entrega. Porque o que acontece? Existe uma concorrência muito grande no mercado. A gente não pode simplesmente botar o imóvel e ficar esperando o hóspede chegar. Vai ter que fazer um trabalho mais ativo. Então, o que é que a gente tem de diferente? Número 1, a gente está dentro do ecossistema do Porto Digital. Então, a gente tem mais de 500 empresas no guarda-chuvas que fazem parte desse contexto onde a Iolo nasceu e que tem mais de 25 mil funcionários diretos. O que é que isso quer dizer? Empresas de fora, inclusive dos grandes empresas como a Century, Deloitte, fazem parte desse ecossistema. A gente entendeu que a gente vai ter que fazer um trabalho diferente, fora o que a gente já vem fazendo e já vem dando certo dentro do mercado. A nossa curva está muito próxima, ali o que o mercado entrega, alguns produtos acima e outros está ali batendo praticamente igual. Porque a gente é uma empresa de dados, então a gente enxerga isso. Então, o que é que a gente chegou? O que a gente vai fazer diferente? Eu estou buscando isso e a gente já tem um setor de RM, que é um canal de vendas direta. Aí eu não vou poder abrir estratégia, mas o que é que eu quero dizer? Mari, a gente está enxergando um oceano azul.
Um oceano azul, primeiro, dentro do ecossistema. Dentro da para a empresa que preste um bom serviço, o oceano é azul. mais do que azul, é infinitamente azul. Isso, azul, com a tecnologia. Que as pessoas querem a tecnologia a nosso favor, porque a gente tem todo o conhecimento de tecnologia. Várias entregas estão sendo realizadas, então, à medida que a empresa cresce, mais entregas estão acontecendo, porque não está pronto ainda. O processo está sendo evoluído. Então, tem muito a ver com aquela minha trajetória de querer evoluir, buscar ser o melhor. Então, eu estou entendendo que a empresa está no mesmo movimento que eu. Melhoria contínua para trazer a melhor solução. Então, dentro desse contexto, a gente vai buscando trazer essas soluções diferenciadas no mercado para se destacar. E aí eu falo assim, de forma muito tranquila, sabe? Eu estou vendo esse movimento. Eu estou acreditando demais que a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai conseguir chegar na melhor solução. A gente já está trazendo, mas o que é mais importante, que aí eu acho que essa pergunta, essa conversa, esse tema tem que ser abordado, é a mentalidade do proprietário. Não adianta a gente ter todo um processo de gestão de hóspede, gestão financeira, acompanhamento check-in, check-out, acompanhamento limpeza, todo um processo, melhores divulgações, melhores fotos, divulgações em canais, tá em mais de 100 canais, ter setor de reserva próprio, se o proprietário quer o resultado imediato, que é um comportamento do consumo. Muita gente acha que com o conceito de modelo de consumo de antes, da época dos nossos avós, contrato, fiador, vou receber tanto por mês, não consegue esperar que o resultado venha e ter a visão, que aí é algo que eu aprendi na minha experiência de vida, do que um patrimônio ele pode significar na vida da tua família. Então, tem paciência, entrega, confia. Claro, acompanha o que você precisar, mas acredite que o resultado ele não vem no dia para a noite. Ele é uma construção, até porque esse modelo de negócio short stay, ele é algo ainda novo. Ele não está há 10 anos no mercado, não. Ele se fortaleceu na pandemia e cada vez mais é uma tendência de consumo. São pessoas mais jovens que querem menos burocracia, produtos que estão nascendo com vocação. Então, a gente tem que ter paciência. Se a gente fizer uma linha do tempo, né? Vamos fazer uma linha do tempo. Por exemplo, quando o Airbnb chegou, né? Ele veio para essa coisa da própria pessoa colocar... Na época, eu me lembro que era as pessoas colocando até quarto, né, dentro de casa para alugar. Eram as pessoas colocando seu apartamento para alugar, colocando sua casa de praia para alugar. Então, era uma coisa que era muito da pessoa colocar para alugar, né? Então, isso fez também com que o mercado gerasse esse desconforto, porque a própria pessoa tinha o domínio de estar toda hora. Sobe o valor da diária, desce o valor da diária. Ah, não alugou hoje, faz 3 dias que ninguém me procura, desce o valor da diária. Né? E a própria pessoa ter que fazer check-in, fazer check-out, fazer limpeza, fazer... Então, na linha do tempo, essas empresas de gestão de plataforma, elas vieram depois. Sim. Né? O começo desse mercado de Airbnb e tal, não existia a gestão. Existia a própria pessoa fazendo. Então, a necessidade de surgir empresas como essa veio do crescimento da quantidade de imóveis disponíveis no mercado para estar dentro de uma plataforma dessa. E também a quantidade de imóveis que cada pessoa tem. Começou a pessoa a investir em começou a ter 2, começou a ter 3. Como é que vai? Um médico, por exemplo, Sim, né? É muito ter bom. 3 apartamentos para alugar. Como é que vai fazer? Tá? Um médico cirurgião. Né? O hóspede vai chegar de meia-noite, sei lá, vai chegar às 5 da tarde, 3 da tarde. Não, esquece. Esquece. Não tem. Então, essas empresas de gestão de plataforma vieram pela necessidade, exatamente, de cuidar do patrimônio profissionalmente desses clientes. E aí eu acho que nessa linha do tempo houve um hiato dessa coisa da falta da oportunidade dos investidores serem educados. Sabe, eu acho que foi a velocidade do mercado. Isso. Não deu tempo das pessoas terem, vamos dizer assim, estômago, ou terem paciência, ou terem o entendimento que o jogo é outro. Exato. O jogo não é o mesmo. Não. O jogo é outro jogo. Isso. Não é que existe isso, como você está dizendo. Tem que ter empresas de confiança. Isso. Que a pessoa tenha parcimônia, né? Tem que ter sangue frio. Isso. E tem que saber que pode acontecer mesmo de um mês você receber menos, ok? Porém,
também existe a possibilidade de você receber 1,5 vezes no mês seguinte, ou 2 vezes, o que você receberia E é no lindo long isso. stay. É lindo isso. Eu tive até uma experiência maravilhosa. Posso abrir um parêntese? As chaves do colchete. Com Casa Forte Prince. Sim, sim. Que aí todo... Você foi super disruptiva. Foi. Muito disruptiva Sempre. nesse empreendimento. Sempre. Sempre. Eu não tenho Super medo de nada, disruptiva. Mari. Eu peguei, inclusive, foi com Pernambuco Decor, né? Eu peguei o estúdio dentro da troca lá da família. E foi a casa que eu morei a vida toda. Tenho o maior carinho por aquele produto. E lá o produto as pessoas entendiam que era pro long stay. Isso. Gente, assim, foi incrível. Acabei que convenci de forma orgânica as outras pessoas em torno de mim a ir testando também dentro desse produto. Porque o mercado, ele dá possibilidade a isso. Quando o produto ele tem essa vocação. E aí eu comecei a ter um faturamento bem interessante. No carnaval foi lindo. Carnaval, assim, entrou um valor maravilhoso, líquido já abatido de todos os custos. 3, 4 vezes, 5 vezes mais. E aí, como é que você vai chegar agora em abril, chovendo, e vai dizer, tá ruim? Não pode. Aí é o argumento que o corretor precisa ter. Gente, o ano, ele tem vários Sim, períodos. é sazonal. Sazonal. Isso. Espere o período pelo menos de um ano. No começo a gente tem que ter tarifas mais agressivas para que ele tenha um repertório legal. Pode ser que em algum momento É que até o destino, né? Seja conhecido o empreendimento, destino, o apartamento, é a maturação. o Veja, imóvel, tudo na vida tem uma maturação. as notas lá, Tudo na vida tem uma maturação. Então, o produto ele passa por essa maturação. Desde hóspede, notas, até mesmo a parte do sistema de divulgação. Tem uma pessoa internamente na empresa só mexendo nos anúncios, que são os algoritmos, para ele se destacar. Isso leva um tempo. Então, depois que esse período, esse ciclo é concluído, fica mais fácil a tarifa dinâmica, os pacotes, você entender que é um perfil daquela região, de repente é uma região que vai passar mais tempo. Então, tudo isso vai ser trabalhado. O grande lance que a gente vem buscando, Mari, que é importante compartilhar com você essa dor, é que a gente está hoje nos principais condomínios da cidade e do litoral também, mas a gente já enxergou que a gente vai conseguir. Aí eu digo que a gente vai ter um pano na manga para poder trazer e fazer coisas diferentes, fora do padrão, para trazer a melhor solução. Volume no condomínio. A gente vai poder padronizar algumas coisas dentro do próprio condomínio. A gente vai ter uma pessoa, poder investir numa pessoa dentro, olhando só para ali. Ah, esse prédio não comporta uma pessoa para lá. Ok. Mas que tal achar um co-anfitrião? E assim, existe, Mari, N possibilidades. A gente já tem vários modelos de negócio para esse negócio desenhado. Startup, veja, a Iolo é uma startup. Startup é isso, o começo de tudo. A empresa está dando toda a estrutura para a gente testar as melhores soluções. Mas para isso a gente precisa ter volume. Hoje o máximo que a gente tem é 10 unidades nos principais condomínios, mas com 15, com 20, com 30, veja, o limite é o céu de buscar realmente essa solução. E a gente está trabalhando para isso, a gente vai conseguir. Foi-se o tempo, né, que o papel da consultora ou da incorporadora é construir imóveis e vender. Foi-se o tempo, né? Porque isso não tem longevidade, isso não tem continuidade. Então, eu não consigo me enxergar como uma empresa desenvolvedora que simplesmente eu entrego o empreendimento, vire as costas. Legado. E que meu cliente fique solto no ar. É isso. Né? Fique assim, se vire, Não. vá você buscar a sua rentabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso, já fiz a minha parte, né? Já construí bem construído, já... Foi-se o tempo que o papel da empresa é só esse. Né? Se eu não cuidar da longevidade, da qualidade do investimento do meu cliente, Perfeito. nunca mais ele volta. Perfeito. E ele não multiplica. É por isso que a gente buscou nessa parceria junto com vocês, porque é importantíssimo para mim que o meu cliente tenha, sim, uma boa rentabilidade no imóvel dele. É importantíssimo. Isso tem uma continuidade, uma repercussão, uma multiplicação para todo mundo. Se eu me preocupar só com comprar terreno, desenvolver, lançar, construir, vender e entregar, eu não vou ter continuidade em outro empreendimento e outro empreendimento. Então, há um tempo atrás, a gente já enxergou isso, que a gente tem que cuidar, sim, sabe, desse tipo de parceria, sabe? E tentar, também me sinto responsável por tentar educar o cliente. Perfeito, Mari. Eu sei que faz parte do business o cliente entender o jogo, sabe? Entender o time, entender... E eu acho que é o papel da gente também, sabe? Da gente dizer, olha, como você está dizendo, transparência. Transparência. Eu vejo, às vezes, cliente... Não, porque
botei minha diária por R$ 200. Estou chutando aqui, não sei nem tá, mas tive que baixar minha diária para R$ 200, porque eu passei 2 finais de semana sem alugar. Não é assim. Não é assim. Se o imóvel, se a diária vale 800, não é assim. sei lá quanto quer que seja, ou seja 500, quanto quer que seja, tem que ter paciência para que isso E tem que dar aconteça. autonomia, Tem que Mari. dar Essas autonomia pessoas pra que empresa, com certeza. ficam entrando no processo atrapalha. Porque a gente está num negócio que depende do fator externo, que é as oscilações, que é os números, por exemplo, a concorrência. Então tem que ter uma tarifa dinâmica, sazonalidade. Se a gente for mexer, a gente se atrapalha. Então tem que ter esse fluxo, principalmente nos 6 primeiros meses, para que o imóvel cresça no mercado. Se você conseguir segurar um ano e depois ver o imóvel realmente crescendo, eu tenho resultados isso, que eu vejo, isso me deixa tranquila de dizer que são imóveis que estão há mais de um ano na plataforma. Eu quero que a gente consiga isso no rooftop, a gente consiga no beira-mar, no rooftop, no Casa Forte. Eu também quero, Mari, eu quero muito, eu acredito nesses produtos, porque são produtos que eles não têm tanta concorrência. Então, são produtos que é uma aposta, e quando é uma aposta, a gente não tem histórico ainda para dizer, olha, vai dar certo, mas a gente tem que ter proprietários, investidores, assim como eu, que apostem e acreditem e testem. Porque, veja, com 2, 3 anos, você entendendo do jogo, você vai ter muito mais possibilidades, principalmente os produtos mais compactos, que atendem essa demanda de pessoas que procuram esse tipo de hospedagem na região e não quer ficar em hotel. Eles preferem ficar realmente mais confortável. E veja, está crescendo muito esse modelo de consumo. É uma crescente. Então, a gente precisa acompanhar. E aí acaba que tem poucos proprietários que enxergam isso, ficam ainda preocupados, receosos, não se jogam, não experimentam e perdem de, ao longo do tempo, ganhar dinheiro. Não pode ser analítico. O perfil é entender o jogo, deixar realmente o produto se maturar, lembrando que está tendo a valorização, que você está tendo um trabalho ali, e esperar uns 6 meses a 1 ano. Aí sim você vai ter a sua conclusão. Essa é a orientação que eu dou para os investidores. Você tem um desafio e tanto, viu? Tá tudo bem, veja. Como é a Tasmanina, como foi tu dissesse, a furacão. Veja, tem só mais um parêntese. Eu gosto de falar isso, eu não sei nem se minha mãe gosta quando eu comento isso, mas eu descobri que quando eu nasci, minha mãe usava um DIU. Eita, pronto. Então veja o que é que eu precisei fazer para nascer. Fora os pés, né? Fora agora todo o processo. Aguente. Então, agora veja, eu acredito eu acredito num propósito. Não é possível. Ou seja, se não der certo, é a primeira pessoa que eu vou dizer, Mari, não, mas eu acredito que a gente tem a solo, tem tudo para dar certo. Tem que ter pessoas com essa vontade, esse querer. Tem que ser um olhar de comunidade. As pessoas têm que estar no jogo, acreditando, fazendo o trabalho. Eu tô vendo esse movimento. A partir do momento que eu não enxergar, não faz sentido para mim, mas eu tô vendo. O pessoal tá investindo, tá acreditando, então tem tudo para dar certo. Vai dar. O oceano é azul e é infinito. Sobre isso. E aí, a gente falou tudo? Não sei, bora. Telespectadores, multidão, plateia, a gente falou tudo. Pessoas, centenas de pessoas, falamos tudo. Como a gente falou rapidamente, Mari, falando sobre possibilidades, hoje, além das possibilidades de fazer um trabalho direto com a rede de contatos, de comércio, de empresas no redor, a gente consegue também hoje trazer uma solução que é a Iolo Decor, que é importante eu comentar. Verdade. Logo no início a gente sentiu essa necessidade e aí eu peguei já um dos ativos também, já estou fazendo o Iolo Decor, que é uma oportunidade gigante. E aí a ideia era terceirizar com arquitetas, a gente no passado já terceirizou. E eu entendi que não. Aí eu fui furacão. Não, de jeito nenhum, vamos fazer o setor. Hoje a gente já tem, nesse começo, já estou com 2 arquitetas, uma engenheira responsável pelo setor, já tem um executivo de obra acompanhando todas as obras, já tem parceria com grandes empresas para fazer os armazenamentos. É uma dor enorme, né, do cliente, né? Você ter o apartamento pronto, ter que montar. Tem que montar. Veja, eu atendi um anestesista semana passada que disse, Débora, se não fosse essa solução, eu já estava querendo vender. Não tem tempo, Mari, veja, é isso que eu digo. Somos 8 bilhões de pessoas, não é isso? A gente tem um número incrível de pessoas. Eu fazendo essa semana, vou até abrir outro parênteses, o Race, e eu fico vendo assim, essa modalidade nova, de onde saiu tanta gente. Então, vai ter serviço para todas as pessoas, que é o ICP, o cliente ideal. Então, eu acredito que a gente tem um volume gigante de cliente ideal para esse serviço, que vai se beneficiar e muito. Basta eles entenderem. E aí, esse movimento... Entender o negócio, né? O papel seu da Iolo também
pessoa fala, não, empresa de gestão de plataforma. Entender. Tem que entender. E assim, a gente está à disposição. Eu gosto disso. Eu não trabalho com fantasia, eu trabalho com realidade. Abrir. Eu abro o sistema, eu abro o produto. Ó, aqui o que é que aconteceu. Vê esse, o que é que aconteceu. Então, essa troca é importante. A gente tem um sistema para apresentar isso. A gente fica realmente querendo fazer essa colaboração. A gente quer como pessoas em comum com a gente, em comunidade. Iola de comunidade. Para estar junto com a gente, aprendendo, educando. Né? Cada vez, quanto mais a gente proliferar e colocar isso no mercado, mais a gente vai ter sucesso. E as pessoas também, é uma troca. Eu quero ver meus clientes fiquem tudo satisfeitos. É isso. Ganhem bem muito dinheiro, você ganha muito dinheiro e o ecossistema evolua e brilhe com as estrelas. Amém. Obrigada, Mari. É isso. Acho que deu, né? A gente deu falou tudo. sobre tudo. Estou à disposição, Olha, Mari. você, aproveitando, não está nem no script aqui, mas Boa. eu sei que você gosta muito de ler. Eu sempre gosto de dar dicas de leitura. Dê dica de leitura pro pessoal. Muito. Diga aí, sei lá, 3 livros ou 2 livros. Vai ser difícil dizer só 2, 3, mas eu digo. Diga assim, pelo menos. Então, as pessoas às vezes precisam de insights, né? Veja. De onde você se informa, se tem alguma conta do YouTube que você assiste mais, ou alguma coisa, algum livro que... Amém, adorei. Adorei sua pergunta. Foi ótimo, fechou com chave de ouro. Porque assim, só para fechar com chave de ouro também, eu sou uma pessoa que acordo todo dia às 4h30 da manhã e tenho o meu ritual. Então, todos os dias eu tenho a minha oração, que tem alguns versículos, eu estudo e medito sobre aquilo, e depois eu faço meu estudo, para depois levar minhas filhas na escola e ir para academia. Então, eu tenho o meu ritual, às vezes eu mudo um pouquinho os horários, mas eu sempre busco isso, e isso me energiza. Então, eu estou sempre lendo algo. Eu gostei muito daquele livro que você indicou, né, Pensando Fora da Caixa. Eu ainda não concluí, ainda está para concluir. Mas ele é bem difícil. Ele é complexo. Ele é complexo. Mas assim, eu gosto de ser desafiada. E agrega muito, né? Mas assim, os livros que mudaram minha vida, que é sobre isso que você perguntou. Primeiro, que muita gente, assim, acha que não faz sentido, mas para mim faz muito sentido. É O Milagre da Manhã. Eu fiquei louca de acordar às 4 horas, ler, orar, meditar. Me ajudou tanto a me energizar e conseguir realmente. A vida é uma batalha. Se a gente não está bem consigo mesmo, a gente não vai entregar para o universo. Então, um processo que eu venho de me alimentar para estar bem, para entregar. Então, O Milagre da Manhã fez muito sentido. A Sorte Segue a Coragem. Eu não conheço não esse livro, não. Mari, Milagre da Manhã, não. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho até medo de indicar. Porque, veja, se você entender realmente, ajuda tanto, veja. É medo assim, porque eu não quero dizer assim, todo mundo acorda cedo, não é sobre isso. Mas ajuda tanto. Mas veja, você indica, a pessoa faz se quiser. Seu ritual. É um ritual isso, para você. Veja, se cuidem. Veja, você indica, a pessoa, se quem não quiser fazer, não faz. E tá tudo bem. Isso. E se a pessoa não quiser fazer, a gente ama do mesmo jeito. Isso. A Sorte Segue a Coragem foi um livro que eu amei também. Muito, muito, muito bom. Deixa eu pensar em algum outro que eu lembro aqui. Veja, tem vários livros de venda para indicar. Tem o Spin Selling, que ajuda você a fazer perguntas inteligentes para o cliente e não só oferecer, né? Que foi um dos livros que eu li, Namoro do B. Tinha todo aquele processo de ritual de leitura. Eu aprendi muito com o pessoal no que é uma máquina de vendas, o que é que a gente precisa. E buscar estar sempre fazendo coisas fora do padrão. Eu acho que é o que eu aprendi na minha vida. E eu não vou deixar de ser assim. Eu quero continuar sendo essa pessoa. Não vou desacelerar agora. Muito bem. Desacelere não. Mas você já deu 2 dicas maravilhosas. E só em a pessoa saber que você faz um ritual, sabe, Débora? Isso é muito importante as pessoas saberem que não é por um acaso que as coisas acontecem. Não. E buscar sua melhor versão, sabe, Mari? E é com esforço também. Muito esforço. Amiga, muito esforço. Veja só, você falar esforço, chega a dar vontade de chorar. É muito esforço. Veja, vários finais de semana eu disse, amor, não vou passear, eu quero focar, eu quero estudar, eu quero terminar esse livro, eu quero aprender, eu quero ver uma palestra, eu quero ver um podcast. Esse final de semana, sabe o que eu vou estar fazendo? Um seminário de Espírito Santo, para fazer uma reflexão sobre tudo, um retiro. Então, assim, são movimentos que eu gosto de fazer, para alimentar minha alma, minha mente, e buscar sempre evoluir. Por isso que você aguenta a pressão. É bem isso. Ai, obrigada. Eita! Ai, socorro, tem um presente para você. Eita, obrigada. De agradecimento. Olha aí que maravilhoso. Agora antes. Ai, amei. Você tem que abrir para você ver. Cadê? Qual é a câmera? Para você dizer. Você tem que abrir, olha aí. Que lindo, amei. Calma, peraí. Cadê? Uau, personalizado. Calma, que não é assim não. Aqui, né? A pessoa não vem aqui para falar. Ganha um copo.
Amei, obrigada, viu? Você é uma das pessoas que eu me inspiro muito, inclusive, Olha viu, aqui. Mari? Um brinde. A gente. Um brinde. O nome. Lindo. Parabéns. Me inspiro de verdade. Você é uma mulher incrível, uma guerreira. Que é assim, algumas coisas do tempo que a gente conheceu pra cá. Muitas das coisas eu me inspirei muito em você. Trocas, leituras. E a nossa conexão não é por acaso, né? Você, assim como eu, é super acelerada também. E do bem. É fazer o bem todo dia. Buscar fazer o bem e evoluir. E é impressionante como multiplica, né? Muito. É muito. mágico. Amém. Olha, diga pra turma onde é que a turma vai lhe achar. Faça seu jabá de propaganda. Da Iolo, o Instagram da Iolo, seu Instagram. Ótimo. Diga aí. Gente, meu Instagram é Débora Nader, tá? Falem comigo, eu sou super aberta, super adoro trocas. Aceito todo mundo, apesar de ser fechado. Botou pra seguir, na mesma hora eu aceito. Tô à disposição. E o Instagram da Iolo, tá? Através desses 2 canais a gente se acha fácil. @Iolo, eu acho que é. Decorei não. Mas eu acho que é. Vê aí, por gentileza. Os bastidores. Bota letra. Eu acho que essa mente acelerada, às vezes eu não decoro muitas coisas. Mas eu sempre chego onde eu quero. Dá certo. Exatamente. É isso. Maravilhoso, viu, Débora? Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Iolo Co-Living, gente. Iolo Co-Living. Iolo Co-Living. CO-Living. Isso. Tá, pessoal? Então, @Iolo Co-Living. Muito obrigada, Débora. Foi maravilhoso nosso episódio. Nem vi o tempo passar. Sei nem quanto tempo deu. 1 hora de episódio. Uau. Olha aí, de bate-papo. Amei. Muito obrigada a vocês por terem nos acompanhado até aqui. Façam seus comentários, tá? Pra gente saber que vocês entraram no clima, que vocês entenderam o nosso propósito aqui com esse nosso projeto. Espalha esse conteúdo para as pessoas saberem que isso é importante para você e para a gente também entender a dinâmica do nosso projeto, tá? Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1, da Pernambuco Consultora é Pernambuco Consultora mesmo, e estamos aí em todas as plataformas. Muito obrigada. Obrigada.